Boa noite a todos os irmãos, paz seja convosco. Que alegria podermos estar aqui mais uma vez. Amém? Você está feliz por estar na casa de Deus? Vamos oferecer o nosso melhor para Ele, porque Ele tem o melhor para nós. Ele preparou uma mesa toda especial, um banquete todo especial para nós. Então vamos participar com muita alegria. Levante uma de suas mãos para o céu. Pai, aqui estamos diante da Tua presença, presença santa, bendita e amada. Ó Deus, aqui chegamos graças à Tua bondade e misericórdia. Aqui chegamos diante de Ti nesta noite para Te cultuar, para Te bendizer. Ó Deus, para nos prostrar diante de Ti e também, Pai, receber a Tua palavra, receber as bênçãos, receber, Pai, mais e mais de Ti, pois nossa alma tem sede de Ti, tem fome de Ti. Pai, nos abençoe nesta hora, toca em cada coração, toca-nos com brasas vivas do Teu altar, que haja comprometimento nesta noite, que haja decisão, Pai, da nossa parte, porque o Senhor já fez o milagre para nós, que é a tão grande salvação. Agora depende de nós nos entregarmos diante de Ti, de estarmos com os ouvidos sensíveis à Tua voz, para ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nos abençoe, fale aos nossos corações, renova nossas forças, renova nossa mente, que possamos sair daqui, Pai, transformados pela Tua presença, pela Tua palavra. Precisamos de Ti, queremos mais e mais de Ti. Nos abençoe no louvor, nos abençoe na palavra. Ó Deus, que o Senhor venha fluir sobre nós mais e mais de Ti. Pai, no nome de Jesus, nesse nome que é sobre todos os nomes, nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Que assim seja. Diga graças a Deus. Amém. Aplauda Jesus. Aleluia. Santo é o Teu nome, Jesus. As palmas. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. Chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, e ele vem saltando pelos montes, ele vem saltando pelos montes. Seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. Aleluia. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. E vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. E vem me incendiar. Incendeie nesta noite, Pai. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, e ele vem saltando pelos montes.
seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. E vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. E vem me incendiar. Agora assim, ó. E dou pulos de alegria e brados de vitória eu vou. E dou pulos de alegria e brados de vitória eu vou. Glória a Deus. E dou pulos de alegria e brados de vitória eu vou. Eu vou dançar pra Jesus. Eu vou dançar pra Jesus. E dou pulos de alegria e brados de vitória eu vou. E dou pulos de alegria e brados de vitória eu vou. E dou pulos de alegria e brados de vitória eu vou. E eu vou gritar pra Jesus. E eu vou gritar pra Jesus. E dou pulos de alegria e brados de vitória eu vou. E dou pulos de alegria e brados de vitória eu vou. E dou pulos de alegria e brados de vitória eu vou. E eu vou pular pra Jesus. E eu vou pular pra Jesus. E dou pulos de alegria e brados de vitória eu vou. Glória a Deus. E dou pulos de alegria e brados de vitória eu vou. Aleluia. E dou pulos de alegria e brados de vitória eu vou. E eu vou seguir a Jesus. E eu vou seguir a Jesus. E eu vou seguir a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, amado mestre. Aleluia. Louvado seja para sempre, Pai. Glória a Deus. Ao Rei que vive e reina para sempre. Ao amado de nossas almas. Honras e glórias a ti, Pai. Eis-me aqui, Senhor, buscando tua verdade e amor. Eu vim
bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Aleluia ao teu nome, Jesus. Seja agradecido, seja louvado, seja adorado, Rei da Glória. Santo é o teu nome, santo é o teu nome. A ti honra, glória, louvor. A ti exaltação, Pai. Te amamos, Deus. Glória a Deus. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Nós entregamos a ti, Pai. Quando não vi saída, Oh, aleluia, grande Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? maravilhoso Deus. Mesmo em meio ao medo, Adorado seja, Senhor. correu ao meu encontro. Aleluia. Já não sou mais o mesmo. Sim, Deus, sim, Pai. Tenho um novo canto.
que nunca me abandonará. Toda honra, toda glória A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. toda honra, toda glória A Ele que comigo está, que nunca me abandonará. Toda honra, toda glória Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. A todos, boa noite e paz seja convosco. Deus nos concede essa grande bênção que todos nós estamos aqui desfrutando. Considere-se privilegiado. Saiba disso. Você está aqui, é um presente de Deus. É um presente de Deus. Se não conhecesse o Evangelho, não soubesse da verdade, você não estaria aqui. Mas você está porque Deus pôde dar para você a revelação da verdade. Nós não falamos assim de forma que somos orgulhosos porque nós temos, nós sabemos que somos servos de Deus, pela graça dele que a nossa mente se abriu, não foi por inteligência humana, não foi por nós, mas foi por ele. Nós, na verdade, recebemos esse presente. Então saiba que você está aqui e é um grande privilégio. Deus está aqui presente. E Deus estando presente, irmãos, temos de tudo. Estamos diante de um Pai bondoso, um Pai glorioso. Alguém talvez diga assim, mas eu estou com um problema difícil para resolver. Quem é que não tem problema para resolver? Quem é que está livre dessas coisas? Todos nós passamos, o mundo é cheio de problemas, mas nós estamos diante de um Deus que nos ama, que nos protege, um Deus que nos ampara, um Deus que supre as nossas necessidades. E Deus nos trouxe aqui para nos fortalecer, para dar para nós uma palavra, para que possamos ter mais ânimo, mais coragem, mais ousadia, e assim nós vamos vencendo os obstáculos até chegar o último momento nosso aqui e seremos recebidos na glória pelo nosso Pai Celestial. Alegremente levante as mãos para os céus, agradeça a Deus de todo o seu coração, faça isso com amor, faça isso realmente com gratidão da alma. Ó Deus, como é bom estar na tua presença, como é bom te servir, como é bom, Deus, receber do Senhor a presença dos céus aqui neste lugar. A tua glória se manifesta em nosso meio, em nossas vidas, Pai. Ó Deus, não existe nada nesse mundo que poderíamos trocar a glória que temos, a nossa salvação, a segurança da vida eterna que temos em Ti. Nada nesse mundo vale mais. Nada vale mais do que nós temos. Bendito o nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Fale conosco, Pai. Fale conosco nesta noite. Ministra em nós a tua palavra. Retira de nossa vida aquilo que não te agrada. Senhor Jesus, retira de nós toda a resistência, todo bloqueio, tudo que impede a tua bênção de nos alcançar. Retira, Senhor, elimina da nossa vida. Glorifica o teu nome, Pai, através dos teus feitos em cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus.
seja glorificado, Jesus. Teu nome seja glorificado para que me sempre, resgatou. Senhor. Toda honra, toda glória a Ele que comigo está, que nunca me abandonará. Toda honra, toda glória a Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória a Ele que comigo está, que nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder? Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Nós leremos em Mateus capítulo 6, verso 16 ao 18. Pedimos perdão aos irmãos do problema técnico na quadranvite. Não temos as letras nem para os cânticos, né? Dificultam bastante, né? Inclusive esse cântico, para a maioria, é novo. E é duro cantar música nova que nós não sabemos, né? E ficar aí mexendo com a boca e umas palavras saem, né? Quando vai um aleluia assim, a letra saiu agora, começou agora, salvou a pátria dos irmãos aí, né? Que nós não teríamos também aí no telão os textos bíblicos, mas estão conseguindo aí, né? Que Deus segura aí no céu, conectado aqui para manter firme aí. Amém. E vamos estar lendo esse texto, hoje o tema, o jejum como prática espiritual, o jejum como prática espiritual, e tendo então já esse texto inicial de Mateus 6, 16 ao 18, diz assim: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Amém. Os irmãos podem se sentar, louvando ao nosso Deus. Sobre o tema jejum, falamos muito pouco, às vezes, uma mensagem de forma a ser esse tema principal. Às vezes fala mensagem que dá certo de falar um pouquinho do jejum. E hoje falaremos do jejum, e não esgotando toda a matéria, que tem muita coisa para falar, mas o suficiente para nós termos aí uma noção. Muitas pessoas vão chegando na igreja e às vezes trazem assim da tradição religiosa, da religião que estava, algumas coisas assim tradicionais ou religiosas que não tem nada a ver com o que a Bíblia Sagrada ensina. Primeiramente, nós lemos um texto que Jesus foi quem apresentou. E Jesus disse assim: quando vocês jejuarem. Jesus apresentou primeiramente para os seus discípulos, os apóstolos. E os apóstolos, no tempo de Jesus, eles não jejuavam. Eles não jejuavam. Inclusive, houve até uma conversa entre os discípulos de João e com Jesus, e também até os fariseus jejuavam, os discípulos de Jesus jejuavam, de João jejuavam, e de Jesus não jejuavam. E cobraram isso de Jesus: por que os discípulos seus não jejuam? É porque eles estão comigo. Enquanto estão comigo, estão com o noivo, não tem necessidade. Porque tudo que eles tinham para fazer, Jesus dava totalmente a direção. Em tudo, qualquer decisão a tomar, Jesus quem tomava a decisão por eles. Quando tinha qualquer situação, é Jesus quem orava. Então, Jesus encabeçava tudo. Agora Jesus deixou bem claro: quando vocês jejuarem. Jesus não disse se vocês jejuarem.
Esse quando quer dizer, vocês vão ter que jejuar, vocês vão chegar ao tempo que vão jejuar. Então, quando vocês jejuarem, tá? Vai chegar o tempo, vocês devem agir assim. Não fiquem com aparência triste, não, tá? Porque naquele tempo existiam os fariseus, que Jesus aqui no texto chamou de hipócritas, tá? Como os hipócritas, os fingidos. Eles, quando jejuavam, atraíam atenção para si. Buscavam glórias, recompensas. Eles gostavam, queriam, buscavam isso, que as pessoas olhassem para eles, dissessem, nossa, estão jejuando. Pelo rosto não lavado, cabelo não penteado, enfim, levantavam, olha, estou em jejum, olha a minha aparência. E com isso as pessoas que eram devotos a esses escribas, achavam que eram os bons, olha, são esses os santos, estão em jejum, estão jejuando. Eles então eram recompensados já. Então vocês não façam isso. Quando vocês jejuarem, vai chegar o tempo de vocês precisam lavar o rosto. Vocês então unjam a cabeça, lavem o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, tá? E assim o seu pai em secreto que está vendo vocês dará recompensa para vocês. Então nós não estamos buscando recompensa de ninguém. Na verdade, o que é que nós somos? Quem vai nos recompensar é o nosso Deus. Quando você dá a sua oferta, quando você entrega o seu dízimo, ninguém está buscando glória dos outros. Olha, estou dando uma oferta aqui, viu? Olha para mim. Não, nós damos a oferta e Deus que nos vê, que nos conhece, é Ele que vai nos recompensar. Tudo que nós fazemos, não fazemos para aparecer. O nosso trabalho, às vezes, ele é visível, ele é nítido, mas ninguém está aqui buscando glória para si. Qualquer músico, vocalista, diaconisa, recepcionista, pastor, qualquer que seja, se buscar glória para si, já tem a glória, já recebeu a recompensa das pessoas, não receberá a recompensa de Deus. E qual é melhor, receber a recompensa das pessoas ou a de Deus? Obviamente a de Deus. Então nós dispensamos qualquer recompensa ou glória das pessoas. Nós buscamos glória de Deus, recompensa dele. Então vocês em jejuando, não fiquem buscando glória para si. Não, às vezes é necessário. Nós entraremos já, inclusive amanhã, logo mais falaremos um pouquinho na mensagem e em termos de recados depois da mensagem final de culto, que entraremos numa campanha de 21 dias de jejum e oração. E vamos depois explicar um pouquinho sobre isso, a respeito disso. Mas é importante então já saber desde já que nós estamos fazendo coletivamente. A nossa igreja em todo o Brasil está divulgando sobre esse jejum de 21 dias. Então eu sei que nesse período, nesse tempo, muitos irmãos, e queria acreditar que todos os irmãos vão estar participando do jejum, seja o jejum que eu chamo tradicional, ou seja, o propósito que nós veremos que Davi também fez. Ele logicamente jejuava também, o jejum tradicional, e também fez propósito. E vamos colocar essas duas situações, itens, para que as pessoas escolham. Então, importante é que nós estamos agora para realizar uma campanha de jejum. Então, é anunciado o jejum. Eu acredito que amanhã, primeiro dia, muitos irmãos, ou todos vão estar participando do jejum. Eu vou saber, os irmãos vão saber também que eu estou. É um jejum que vai proclamar. Agora, quando é bem individual, quando é pessoal, não precisa mostrar para ninguém, tá? Às vezes a pessoa está em jejum e alguém oferece para ela alguma coisa. Refiro-me ao jejum de abster-se da alimentação, e alguém quer tomar não, eu agradeço. Não precisa falar assim, estou em jejum, viu? Não precisa, eu agradeço, tá? E às vezes a pessoa não se toca, você precisa falar às vezes, né? Não, hoje eu não quero. Mas você não gosta de café, de bolo? Eu gosto, mas hoje eu não quero, né? Não, vai comer sim, porque eu não fiz à toa. Eu não quero comer o bolo hoje, né? Aí precisa falar, eu estou em jejum, né? Hoje eu não quero, hoje eu dispenso. Amanhã eu volto para comer o bolo aqui, mas hoje eu dispenso. Então, nós temos com Deus e não com as pessoas, e que o Senhor vai recompensar. Importante é que os discípulos estavam ouvindo de Jesus isso,
isso, e que eles, no tempo certo, também iriam entrar nessa prática do jejum, que de fato é necessário. O jejum, ele é necessário. Eu acredito que todos nós aqui, se eu falar assim, quem gosta de comer, seja sincero, levante a mão, quem gosta de comer? Não minta não, levanta a mão, tá? Todos nós gostamos de comer. Agora, de jejuar nós não gostamos, irmãos. Nós gostamos de comer. Quem gosta de fazer vigília de madrugada? Não, nós gostamos de dormir, o prazer é dormir, e na hora da fome é comer, tá? Mas porém, há necessidade, irmãos, de momentos de vigílias, momentos, tempo de jejum, é necessário para a nossa vida cristã. Se a pessoa dispensa isso, eu não gostaria assim, porque eu não escolhi jejuar, não quero, mas é a necessidade, porque você vai perceber que muitas coisas na vida, algumas lutas, algumas batalhas, elas vão exigir um posicionamento seu de buscar mais, além do que você já faz, além do que você ora, que você busca em Deus. Você percebe que ali está meio necessitando, ou está precisando de algo mais, e vai ter que entrar com o jejum. Precisa fazer um pouco mais. Então, quando jejuardes, e os discípulos entenderam muito bem isto, tá? Jesus já deixou isto bem claro. O jejum não é legalismo, não é de religião, não é imposição de tradição religiosa. Tem pessoas que no calendário tem tanto dia de jejum, tem um período que a pessoa come bacalhau, não come carne vermelha. São coisas de tradição religiosa, tem nada a ver na Bíblia. Tem pessoas que arrastam ainda a tradição religiosa para dentro da igreja evangélica, tá? Não combina, não tem nada isso aí. Aliás, até o bacalhau é muito caro. Tá? Não coma carne nenhuma, não quer comer carne, não coma nada, porque em vez de gastar R$40 o quilo, gastar R$100 o quilo, tá? Então tem gente que, nossa, hoje tem que comer bacalhau. Tem que comer bacalhau? Por que isso? Quem disse que tem que comer bacalhau? Tá? Então são tradições da religião. Então nós estamos aqui falando o que a Bíblia fala sobre o jejum, que há necessidade, não é legalismo, não é tradição religiosa. Nós temos na Bíblia alguns exemplos que nós citaremos aqui, e que nós não ousamos copiar esses homens. Nós temos Moisés, que jejuou 40 dias, sim, 40 dias seguidamente. Começou hoje, amanhã, depois 40 dias sem comer nada, sem beber nada, irmãos. É fácil. Então, eu acompanhei uma pessoa um pouco à distância, conheci bem a pessoa que tentou fazer esse jejum. Me parece que chegou até o 30º dia, 30, 31 dias, 32 dias, não completou os 40 dias. Era uma pessoa assim de um porte, né? Assim que alguém diria, nossa, quando estava num período de jejum, desapareceu a pessoa, sumiu, tá? Precisou ir no médico, precisou ter tratamento, precisou ter ajuda de medicina, médico, para poder ingerir um caldinho, não sei se 40 dias ia morrer, mas deu muito mais problema do que qualquer coisa. Deu problema com a família, a cidade tomou ciência disso aí, dizer, um transtorno violento. Para que fazer isso? Tá? Então, em vez de ser em secreto, irmãos, publicou o jejum da pessoa na cidade toda. Houve toda a confusão, tá? Então, não precisa, Deus não pediu isso, tá? Aí já é um sacrifício, tá? Que a pessoa vai à morte. Por exemplo, a água é necessário para nós. Ficar 40 dias sem tomar água. Mas Josué fez, irmãos, é algo muito específico. Estamos falando Moisés, estamos falando de um homem, tá? Que ficou cara a cara com Deus. Não que ele viu Deus, o rosto dele, mas diante de Deus. Estava no monte. E era para algo muito específico. Em Êxodo capítulo 34, versículo 28, diz assim: e Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. No monte, diante de Deus,
40 dias, não comeu nada, não bebeu nada, mas foi aí um fortalecimento de Deus na sua vida. Algo muito específico. Então Moisés, ele teve essa bênção de Deus. Nós temos também o profeta Elias. São 3 na Bíblia apenas que jejuaram 40 dias. Inclusive deu certinho, 40 Moisés, 40 profeta Elias e 40 o nosso Senhor Jesus Cristo. E foram os 3 que estavam no monte, que ficou o monte da transfiguração, que os 3 discípulos, apóstolos, viram esses 3. Jesus ainda estava aqui no ministério terreno, que conduziu esses 3 apóstolos até esse monte, e juntamente com Jesus surgiram esses 2, Moisés representando a lei, profeta Elias, os profetas, leis e profetas, como entregando para Jesus. Agora começando o tempo da graça, encerra-se o período de profetas e leis e começa agora o tempo da graça. E os 3 discípulos tiveram oportunidade de contemplar. Então o profeta Elias também jejuou, diz em 1 Reis 19, versículo 8. Então Elias se levantou, de acordo com o que Deus estava orientando, comeu e bebeu. Comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ele se alimentou muito bem, comeu e bebeu, e agora ele vai na sua viagem até o monte Horebe, lugar que ele tinha ali um propósito com Deus também. 40 dias caminhando, não se alimentou mais. Foi também algo muito específico para o ministério dele. Estamos falando do profeta Elias, irmãos. Falamos de Moisés, do profeta Elias, 2 homens de peso na Bíblia Sagrada. Depois leremos sobre Jesus, Daniel também, um homem de oração. A Bíblia diz que ele criou na sua agenda de orar todos os dias, 3 vezes ajoelhado, tá? 3 vezes ao dia ele se ajoelhava. Então entendemos que jejuava também. Mas é um homem também de propósito. Ele fez o propósito. Em Daniel 10:3, depois voltaremos em Daniel ainda para continuar essa história, mas só para apresentar também um participante aqui. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. Ele entra num propósito, é esse propósito que nós vamos apresentar para os irmãos depois. Esse propósito assim, não comi nada que fosse saboroso, tá? O que de comida para você é algo saboroso? Uma comida saborosa e que você, chegou lá, que gostoso, hoje é o almoço, né? Amanhã depois desse almoço tem também isso aqui. O que é? Pensa nessa comida, é o que Daniel dispensou. Mas justo o que era saboroso, ele dispensou o que era saboroso. Tá? E tem gente que vai entrar num propósito e vai às vezes rejeitar alguma coisa que nem come, tá? Eu vou ficar 21 dias sem comer, por exemplo, abobrinha, jiló, qualquer coisa. Tem gente que gosta de jiló, abobrinha, né? Para você talvez o prato saboroso, tá? Para Daniel pensa que é outra coisa, não era jiló. Então ele dispensa um prato saboroso, comida saborosa, não provei carne nem vinho. O vinho, bebida que muito usada entre os hebreus, entendemos aqui uma bebida não alcoólica, tá? Que para nós hoje é o fruto da uva, porém ainda bastante químico que vem, né? Com certeza muito puro para eles lá, que era normal para eles lá, o vinho assim chamado vinho, o fruto da vide, e que ele tinha também como costume, dispensou também, e não me ungi com óleo algum. O óleo, esse ungir com óleo é talvez um perfume que ele usava, algo para se arrumar. Ele dispensou por 21 dias. Ele então dispensou uma comida, uma bebida e um hábito, tá? Um propósito que ele fez por 3 semanas, isto é, 21 dias. Bem, nós sabemos que Daniel também, já quando foi levado para a Babilônia, ainda jovem, ele, juntamente com outros moços,
Todos tinham que participar da comida que o rei estava determinando. E quando ele viu a mesa, viu comida, soube da comida que estava lá, talvez carne sacrificada a ídolos, carne de animais impuros que ele não comia, talvez bebida alcoólica, coisa. Não, eu não vou dispensar essas coisas. Ele disse, eu não quero. Mas como que pode um jovem trazido lá de Israel para vir Babilônia, com a imposição do rei, ele querer determinar o que vai comer, comer ou não comer? Mas ele foi muito ousado e teve a graça de Deus. Ele então tem uma boa conversa lá com o chefe da cozinha e disse, olha, eu e meus amigos, companheiros, nós não vamos comer dessa comida, dessa bebida não. Como que não? Vocês têm que comer, nós não vamos, tá? Dê-nos legumes e água apenas. Ah, mas se você chegar com legumes e água, ficar depois aparecer um semblante muito fraquinho, decaído, vai parecer, aí quem vai levar a bomba sou eu. Fique tranquilo. 10 dias apenas é o suficiente, depois vocês vão nos ver. 10 dias, bom, eu vou fazer isso com o risco que eu corro, eu sou chefe da cozinha aqui, e o chefe deixou, e tanto Daniel, seus 3 companheiros, por 10 dias, só legumes e água, se apresentou muito melhor do que os outros. E no tempo certo de ser entrevistado, esses homens, Daniel e seus companheiros, se acharam muito mais doutos, muito mais inteligentes do que todos os demais, porque eram servos de Deus, e veja a seriedade de Daniel e seus companheiros. Bem, então ele era muito definido naquilo que ele comia, e aqui, então, tanto na chegada à Babilônia, depois de decorrer da sua vida, propósito de oração, propósito de jejum, tudo mais. E nós temos Jesus também, que jejuou por 40 dias, inclusive foi tentado por Satanás. Ele inicia o seu ministério. Então vemos que Moisés, para escrever as leis, profeta Elias, um compromisso no Monte Carmelo, e aqui Jesus também, para iniciar o ministério, em Mateus 4, versículo 2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Nós ficamos sem almoçar, chega à tarde estamos com fome. Jesus 40 dias teve fome, um pouquinho diferente de nós, irmãos, mas o propósito que ele tinha de jejuar para ele, de fato, iniciar o ministério glorioso, como nós sabemos que de fato foi. E ele pronto, preparado, alimentou muito bem o espírito para fazer enfrentamento ao diabo, a Satanás, e venceu Satanás. A igreja também participava de jejum, porque os apóstolos aprenderam com Jesus, e no tempo então que eles tinham agora que tomar decisões por si, não tinha mais Jesus de forma a acompanhar fisicamente lado a lado com eles, agora sim eles tinham que jejuar, aprenderam com Jesus, estavam sim praticando também o jejum. Atos 13, versículos 2 e 3 diz assim: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Veja que numa tomada de decisão, se fosse nos dias de Jesus, eles nem iam jejuar, porque Jesus tomava decisão. Mas eles agora tinham que tomar a decisão. Quem enviar? Quem enviar? Então, para enviar alguém para algum lado, para pregação, para liderar, eles entraram em jejum. Então, adorando ao Senhor e jejuando. Aí sim, o Espírito Santo disse que eles estavam preparados em jejum, quando buscando uma revelação, buscando um direcionamento. Separe agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram, levando com seriedade a vida compromissada com o reino. Inclusive para tomadas de decisões, eles estavam em jejum. O jejum é uma ferramenta poderosa para alinhar nossa alma com Deus. Volto a dizer, vou repetir várias vezes, há necessidade, irmãos, de nós jejuarmos. Não é uma questão assim, eu não gosto de jejuar. Já dissemos aqui, gostamos de comer e não de jejuar, mas há necessidade, irmãos. Nós vamos ter momentos em nossa vida que travamos duras batalhas.
e vamos perceber, e que Deus dê a cada um o direcionamento para entender. Agora entra com jejum, você orou, você buscou, agora entra com jejum, e assim nós vamos perceber que há necessidade de nós jejuarmos. O jejum nos leva tanto ao arrependimento, quebrantamento, o quanto nos ajuda, o quanto traz benefícios para a nossa vida cristã. O jejum verdadeiro é mais do que abstinência. Então não é abstinência, não é uma dieta simplesmente. Tem gente que deixa de comer para emagrecer. Não é esse o propósito do jejum. Você pode fazer isso para o seu corpo físico, tá? Mas é muito mais do que abstinência. Nós substituímos, nós tiramos, deixamos de lado o alimento e trazemos para nós, em contrapartida, a palavra de Deus, a oração. Acrescentamos em nossa vida. Tira-se algo material e traz algo espiritual. Jejum sem mudança de vida é rejeitado por Deus. Deus não tem prazer de nos ver simplesmente sem comer e que não aconteça nada. É preciso acontecer algo, mudança em nossa vida. Em Zacarias 7, 5 e 6 diz assim: pergunte a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram e prantearam no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que comem e bebem? Então, quando nós comemos, nós alimentamos o corpo físico. Trazemos para nós o alimento, para nós nos mantermos com saúde. Nós temos que alimentar as proteínas, vitaminas, faz parte da nossa vida. Agora, quando nós jejuamos, nós deixamos de lado isso e nos alimentamos da palavra de Deus. Por isso que Jesus disse ao diabo: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, nós não vivemos só de pão. Nós estamos aqui, precisamos sim alimentar nosso corpo, mas também precisamos alimentar o nosso espírito, fortalecer o nosso espírito. Inclusive, durante nossa caminhada cristã, sempre haverá uma luta constante, a carne contra o espírito. Se nós alimentarmos mais a carne, e não refiro-me apenas a comer, tá? Mas sim a fazer o que a carne quer. Por exemplo, ouvir aqui neste culto, algumas pessoas talvez estavam até pensando, tardezinha, vou ou não vou no culto, mas hoje é ceia. Se não fosse ceia, nem iria. Mas como é ceia hoje, eu vou, tá? Quero crer que esteja errado, que não tenha ninguém que está aqui e foi pensando assim. Aconteceu com alguém só, não com você, não com alguém que esteja aqui, tá? Foi tentado a não vir, porque a carne, o desejo carnal, não era a vida aqui, irmãos. Tá? Mas o que trouxe você aqui, talvez um toque de Deus, você entendendo bem, eu preciso ir na casa de Deus, tá? O que nos nos mantém em contato com Deus, comunhão, é o Espírito, não a carne. Então, o Espírito, quando alimentado, ele vence a carne, mas quando a carne é alimentada, vence o Espírito. Por isso, a luta constante da carne contra o Espírito. Quando vocês jejuam, vocês estão ligados a mim. Quando comem, a vocês mesmos, alimentam simplesmente o corpo. Deus não se agrada de práticas externas, sem transformações internas, tá? Para Deus não importa o exterior nosso, Deus não importa, tá? Deus importa com o nosso interior, com o coração nosso. Inclusive, foi Deus quem disse para Samuel, quando foi na casa de Jessé, para escolher um que ungiria como rei: olha, não atente para a aparência, eu não olho para o exterior, mas sim para o interior. Os demais filhos de Jessé não era o que Deus tinha escolhido, a não ser o último, não tinha mais ninguém. Tem um rapaz no campo e um traga aqui, quando entrou é esse mesmo, unja-o. Então, Deus está olhando para dentro de nós. Logicamente que o exterior, o externo, nós cuidamos. Isso é a nossa inteligência, né? Você hoje escolheu uma roupa adequadamente para vir aqui no culto. Amém, irmãos? Tá?
Então você pensou bem na roupa, que essa é a inteligência nossa, tá? Algo externo. Você arrumou bem o seu cabelo também, não foi verdade? Tá? É a inteligência nossa. Agora, o interior nós tratamos com a palavra de Deus, com oração, com a graça de Deus. Então o jejum deve ser também acompanhado de arrependimento, de confissão e restauração. Então o jejum, dissemos aqui, não é legalismo, não é prática religiosa, mas é algo transformador, que traz força para nós, que nós estamos conectados aos céus, a Deus, não a este mundo. Existem níveis de batalha espiritual que exigem maior consagração. Tá? Quanto mais você está buscando a Deus, mais perto dele você está. Falamos aqui que Moisés estava cara a cara com Deus. Ele conseguiu ficar 40 dias no monte, sem comer, sem beber. Nós temos então agora o jejum que nos desliga do mundo e nos conecta ao céu. Então, quando você está em jejum, você deixa de lado tudo que você puder de alimento, por exemplo, abstém-se do alimento. Isso falo do jejum tradicional. Você abstém-se do alimento, você levanta de manhã, você não vai para o café, para a mesa. Hoje eu estou em jejum, hoje eu quero jejuar. E você então programa um período do dia. Tem gente que não pode ultrapassar do horário das 11, meio-dia, porque se talvez no trabalho físico exige muito da pessoa e talvez ela não vai render, e o patrão não pode também ter prejuízo. Me lembro que tinha um auxiliar de pedreiro aqui, isso há muitos anos atrás, e que ele faltava de trabalho. E por que não veio, irmão? Estou em jejum, pastor, mas eu vou ter que pagar você em jejum agora. Você não veio, está jejum, não pode jejum domingo, jejum de feriado, tá? Eu sou obrigado a pagar você agora, fica em jejum na sua casa. Então, lógico que o jejum, melhor a gente não estar no trabalho, ou fazer um período menor, tá? Para não dar prejuízo ao patrão, para a gente poder produzir. Imagina você estar em jejum o dia todo, você sentado lá, patrão, e vai trabalhar, estou em jejum, né? Você quer o completo o salário, né? Na verdade, vou descontar também esse jejum seu aí no pagamento. Então, o jejum mesmo precisa desligar do mundo o mais que puder e trazer para você a palavra, a oração que vai nos conectar ao céu. Diga amém. O jejum gera transformação pessoal e coletiva. Então, às vezes se faz em grupo. Nós buscaremos aqui nesse período, nos 21 dias, para um avivamento para a igreja. Mais conversões, restauração de vida. Tem problemas, situações travadas aqui, irmãos. Pessoas que não conseguem avançar, seja na questão de família, questão profissional, dinheiro, material, está travado, a coisa não vai. Então nós vamos estarmos nesse jejum, nesse propósito, e vamos buscar a graça de Deus para destravar situações. Nós vamos ver também com respeito ao propósito de Daniel, que algo está travado nos ares e não conseguia. Então, a importância do jejum, a importância do propósito, a importância da oração, de destravar, que o inimigo não nos atrapalhe, que a bênção chegue, que a bênção venha. E nós temos aqui um jejum coletivo. Em Joel 2:12, 12 ao 17, nós temos assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso, é compassivo, tardio em irar-se e grande misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus.
Toque a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoque uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Era um povo que precisava entrar no arrependimento, no choro, no clamor, mas faça isso com jejum. Busque, proclame, todo o povo entre nesse jejum. O povo precisava mudar de postura, se voltar para Deus. Então proclame esse jejum, rasgue o coração de vocês. Jejum coletivo pode trazer avivamento e restauração. Às vezes na casa da pessoa há muitos problemas, muita confusão, e alguém dali: olha, vamos entrar no jejum. Propõe o jejum. Está muito individual, um ora um pouquinho aqui, outro reclama lá. Vamos fazer um jejum hoje ou amanhã, tá? Para essas questões de nossa família. É um jejum coletivo da sua casa, da sua família. Propõe isso. Então nós não podemos ficar só esperando que a bênção aconteça sem que façamos nada. O jejum e intervenção divina de Esther, uma história muito conhecida, leremos apenas Esther capítulo 4, de 15 ao 17, diz assim: então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e jejuem por mim, não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Resumindo a história, está marcado um dia para a matança de todos os judeus. E Esther também pertencia a esse povo. E Mordecai, espécie de um tio dela, disse: você precisa fazer alguma coisa. Mas o rei não me chama. Havia então uma lei que, mesmo sendo rainha, não podia chegar diante do rei qualquer hora, tinha que ser chamada. Que situação, irmãos? Ela, rainha, não podia nem chegar perto do rei, tinha que ser chamada, né? E fazia tempo já. Ela queria conversar com o rei, mas não podia, não era chamada. E se ela chegasse lá e o rei não aceitasse, ela poderia ser morta. E o dia está marcado para a morte dos judeus. Aí então Deus inspira a rainha Esther da seguinte forma: entra em jejum. É uma batalha, irmãos. Uma batalha espiritual, uma guerra. Ela entra em jejum. Ela manda dizer a Mordecai: avise todos os judeus de Suzã, todos, por 3 dias, nós não comeremos, nada beberemos, dia e noite. E dia e noite, 3 dias em jejum. E eu e as minhas servas também faremos isso, 3 dias. Depois, eu vou lá diante do rei. Se me matar, morrerei. Porém, é o que eu vou fazer. E os irmãos conhecem a história. Deus deu um direcionamento para ela fantástico. Ela foi diante do rei e Deus dirigiu tudo o que ela tinha para fazer e deu certo, funcionou. O povo judeu teve o livramento, e aqueles que armaram, eles que morreram. Olha o que Deus faz. Deus muda tudo, mas foi o que? Uma atitude, um posicionamento, uma tomada de decisão. Vamos jejuar. É uma guerra, uma batalha.
Não se vence batalha, guerra espiritual com blá blá blá, com conversa, argumentos. Temos que entrar na batalha. Aqui entrou em batalha e Deus deu o direcionamento. Diga amém. E graças a Deus, o jejum move o coração de Deus, irmãos. Não é que nós vamos nos sacrificar, né? Apenas nos abster da alimentação, fazer um propósito por um período dentro daquilo que entendemos normal, que não vai trazer nenhum prejuízo. Isso toca o coração de Deus, isso mexe o coração de Deus. Em Tiago 4, versículo 10, diz assim: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quando nós entramos para humildade, humilhai-vos perante o Senhor, Ele vai te exaltar. O Senhor fará grandes obras. O jejum é o ato de humildade. É nossa dependência de Deus. É quando nós sentimos, nossa, a gente precisa de alimento. Olha, eu estou com fome, com sede, mas estou fazendo isso. Nós percebemos que nós somos tão fracos, tão pequenos, tão frágeis. Vemos o que é que nós somos, dependemos de comer, senão nós nos abatemos. Enxergamos quem nós somos. Quando está tudo bem, boa saúde, a pessoa pensa que é de ferro, que é um semideus. Tem tanta gente que pensa que pode dar ordem, fazer, não fazer, porque manda, não desmanda. Mas quando nós vemos a nossa fragilidade, quando essas pessoas se dizem poderosas, quando ficam doentes, quando vai para a cova, vai ser enterrado e os vermes vão comer como comem indigente. A carne não tem diferença nenhuma, a carne do ser humano vai embaixo da terra, tá? Tantos vermes vão alimentar do rico e do pobre, não tem diferença alguma. Enquanto aqui, acha que é o poderoso. Quando a pessoa está bem de saúde, pensa que tudo pode, amanhã eu fazer isso, tem projeto, mas quando se adoece e vê, não sou nada mesmo. Então, o abster de alimentação e sentir que somos dependentes mesmo da comida, da água, olha que nós somos. Então, quando nós fazemos isso, um ato de humildade, reconhecendo que Deus sim é poderoso, Ele é forte, Ele dá a palavra, e nós, que palavra que vamos dar? Amanhã vou em tal lugar, mas não vai de repente, Deus muda tudo. É Ele quem dá a ordem, quem dá a palavra. Diga amém. Quando jejuamos com o coração certo, o céu se move, nosso espírito é fortalecido e as correntes são quebradas. Se existe na sua vida uma área da sua vida que precisa de algo mais além da oração, faça isso, comece isso. Como dissemos aqui, nós entraremos, é um convite à igreja para entrarmos também agora por 21 dias nesse propósito de jejum, oração. Com certeza Deus fará maravilhas. Daniel recebe uma revelação de uma grande guerra. Ele não está entendendo muito bem, ele precisa saber, nem tem significado. Daniel viu a necessidade de realizar então um propósito. É esse texto que nós leremos, Daniel 10, de 1 a 14, diz assim: do 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas, 21 dias. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho e não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. No dia 24 do 1º mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi, olha o que ele viu na visão. Um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de Ufaz na cintura. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto parecia um relâmpago. Os seus olhos eram como tochas de fogo. Os seus braços e seus pés brilhavam com bronze polido. E a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho
e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém tocou em mim, e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença de seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Daniel se pôs a se humilhar, se pôs a clamar a Deus. Ele então inicia um propósito de o que nós falamos, de abster-se de uma comida saborosa, de uma bebida, de um hábito. No primeiro momento, primeiro dia, que ele começa a falar com Deus, Deus já ouviu a sua oração. No primeiro momento que você ora e pede a Deus, Deus já ouve a sua oração, diga amém. Porém a bênção que o Senhor vai te dar, que você precisa, que você necessita, pode não chegar rapidamente, porque haverá embaraço. Há no mundo espiritual, mundo invisível, que pouco é entendido por nós, que os demônios, exército espiritual da maldade, principados e potestades, lutam para barrar as bênçãos que nós necessitamos. Mas por que Deus ele permite isso? Que Deus já não dá um basta, elimina esses demônios. E nós gostaríamos que fosse assim, irmãos. Mas Deus permitiu isso. Por isso que temos essas armas espirituais que Deus colocou para nosso uso. Por isso que existe a oração. Por isso que existe o poder da palavra de Deus. Por isso que existe o poder do nome de Jesus Cristo. Por isso que existe para nós essa arma que é o jejum, a arma poderosa que Deus colocou à nossa disposição. O que é que nós queremos na vida? Que as coisas aconteçam assim sem que façamos nada? Que fosse como um toque de mágica? Senhor, eu quero trocar de carro e quero sair do culto hoje e já entrar num carro zerinho. Tudo plastificado ali, cheiro do novo. 2026 se possível já. Aí você chega, meu carro estava aqui e está um carro novo. Nossa, exatamente a cor que eu queria. Deus é bom demais. Quando chegar em casa, Senhor, não quero aquela casa, eu quero uma casa, eu quero um palácio lá. Chegar lá você, nossa, Deus é bom demais. Os móveis novos, Ele já sabe tudo o que eu preciso, né? Senhor, amanhã tenho que trabalhar, mas não estou afim, semana eu ficar, vou dar um passeio. É assim que nós queremos viver, irmãos. A vida não é assim, irmãos. Não é dessa forma. Então existem esses embaraços, irmãos, porque se a vida fosse tão fácil assim, nós não estaríamos aqui, irmãos. Nós não buscaríamos a Deus, nós não saberíamos que nós somos fracos e frágeis e necessitados da sua força e graça e poder. Nós acharíamos que nós mesmos fôssemos os salvadores próprios de nós mesmos.
mas nós reconhecemos por causa das lutas e batalhas que nós enfrentamos. E as lutas e batalhas que nós enfrentamos fazem parte, irmãos, das conquistas que nós teremos lá na frente, principalmente da nossa salvação completa, porque nós estamos buscando Deus, buscando a face dEle. Nós damos valor à palavra dEle, damos valor a falar com Deus. Imagina se você na sua casa com seu filho nem tivesse conversa alguma, tudo que ele precisa já tem, tá? Nem tivesse diálogo, não seria nem pai e filho. Mas Deus quer relacionamento, um pai quer com um filho relacionamento, isso é prazeroso, tanto de família quanto de Deus para conosco. E nós estamos aqui na casa dele e nós dependemos dele, estamos ouvindo esta palavra. A palavra nos alimenta, traz conforto, traz consolo, nos corrige, nos exorta, nos faz crescer, traz para nós força e ousadia, traz vigor espiritual. É isso, essa é a vida cristã nossa. Então, quando nós temos aqui Daniel, queridos, que está orando, a oração dele já foi ouvida no primeiro momento, pelo dia. Ele podia simplesmente parar já de orar e não seguir em frente na humilhação e no seu propósito. Mas a bênção ficou barrada no mundo espiritual. Deus assim tem seus planos e é assim que funciona. Mas ele mantém-se persistente. Ele continua, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, 21º dia, ele tem aquela visão, ele vê Jesus, logicamente aquele tempo não tinha o nome de Jesus, ele vê aquilo que é glorioso e grandioso. Hoje nós sabemos que era o Senhor Jesus, que logo mais leremos em Apocalipse. Mas que coisa fantástica. De repente ele caído, alguém toca nele. Era o anjo que estava barrado no mundo espiritual, travado nas guerras do mundo espiritual, por um principado, e que Deus autorizou que o arcanjo Miguel, um dos principais príncipes, viesse para ajudar este anjo. Aí destravou, o grande arcanjo Miguel, o guerreiro de Israel, veio. E esse anjo então veio com a bênção. Agora você vai ouvir, porque eu trouxe a palavra para você. Agora eu trouxe para você o que você quer, o que você necessita entender. Chegou a bênção, mas demorou 21 dias. Tem bênção que está 3 anos, 5, 10 anos parado, irmãos, porque desistiu, não buscou, não insistiu, não fez nada mais do que fazer uma rara ou simples oração tão vaga, disse: eu não preciso dessa bênção, a bênção não chega, mas é a batalha, é a luta, é a sua persistência agora. Se orou, não resolveu, entra em jejum, busque mais, coloque a família para fazer também. Aí nós vamos ver, irmãos, Deus agindo com seu grande poder, e diabo algum vai segurar a nossa bênção, vai travar a nossa bênção. Diga amém, com graças a Deus. Que bênção para Daniel ter essa experiência. Daniel teve essa visão, semelhante ao apóstolo João. O apóstolo João, ele conviveu com Jesus por 3 anos e meio, acompanhou Jesus na condição humana de Jesus, ele acompanhou Jesus na sua morte na cruz, acompanhou certamente, mesmo que um pouco à distância, o sepultamento de Jesus, acompanhou de perto a ressurreição de Jesus e acompanhou de perto a ascensão de Jesus. Ele viu a pessoa que era idêntica a ele. Era um homem comum que após a ressurreição apresentou até a sua mão perfurada com os cravos, quando apresentou para Tomé: aqui está, toca aqui a minha mão, aqui está, aqui as marcas dos cravos. Agora então ele tem uma experiência quando foi exilado para ir de Pátimos, uma grande perseguição. Ele tem visões e revelações que escreveu para nós, que é o Apocalipse, e veja que está escrito no capítulo 1, de 13 ao 18, diz assim: e no meio dos candelabros,
um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Sim, João, o apóstolo, que conhecia Jesus na limitação humana que estava, agora ele vê esse Jesus cheio de glória. Quando nós encontrarmos com Jesus, nós não vamos encontrar um Jesus, aquele estilo, na condição simples humana, não. Nós encontraremos essa figura gloriosa, bendita. Todo-Poderoso vai estar diante dos nossos olhos. Nós vamos vibrar de ver a pessoa de Jesus, essa glória na nossa frente. Diga amém, digam graças a Deus. A proposta do jejum, a proposta do propósito para todos os cristãos. Porque tem pessoas que fracassam. Você conhece alguém que desistiu da caminhada para o céu? Levante a mão. Vários, né, irmãos? Lamentável. Tem gente que não vai em frente, porque trava batalha, problema que surge, luta, mas não buscam a altura daquela luta. Simplesmente se acomodam na vida cristã e fracassam. Quem já encontrou Jesus aqui, levante a mão, bem alto, de conversão, né? De encontrar Jesus de conversão, achou o caminho, bem alto, levante a mão. Isso, tem gente que está procurando ainda, está de igreja em igreja. Você já achou, né? Graças a Deus, né? Mas tem gente que vai de igreja em igreja procurando. Agora estou bem, agora está gostoso aqui. Agora sim, agora, nossa, eu não devia ter vindo antes aqui. Passa um tempinho, está procurando de novo. Está em outra igreja. Mas não está bom lá, mas é um problema lá. Irmãos, o problema não está na igreja. O problema está em nós. Viu? Olha no espelho, escuta com você mesmo. Eu sou o problema. Fica bravo com você no espelho. Não é igreja, não, irmãos. Toda igreja tem problema. Nós somos problemas. Mas não é igreja, não é problema na igreja. Todas as igrejas têm problemas. Mas para quem nós olhamos? Para Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Quem bota os olhos nele, irmãos, firmemente, não vacila, não cai. Quem olha para Jesus firmemente, segue avante. Mas quem tira os olhos de Jesus e olha nos homens, esses caem. Maldito o homem que confia no homem, seja em outro ou nele mesmo. Mas quem olha para Jesus, irmãos, não vai vacilar. É Ele quem nos sustenta, irmãos. É quem pega em nossas mãos frágeis. As mãos dele são fortes e poderosas. Ele nos sustenta em toda a nossa caminhada. As lutas vêm, mas elas passam. E nós vencemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Quem já tem problema aqui entre as pessoas da igreja, levante a mão. Pode ser sincero, tá? Essa pessoa não está aqui mesmo, pode levantar bem, é tranquilo aí. Aquela pessoa já saiu já. Nós temos problemas. Problema faz parte, nós somos problemas, tá? Mas por que você está aqui? Porque os seus olhos estão no Senhor Jesus Cristo. Aquele diácono, diaconisa, porque o pastor, porque o músico, porque o recepcionista, porque não sei o que tem, mas são pessoas que são problemas mesmo. Nós também somos problemas, não é verdade? Mas nós estamos aqui, mantemos nossa fé em Jesus. Ninguém tem fé no pastor. A nossa fé é em Jesus. Nossa fé é em Jesus. Por isso que nós vencemos batalhas, irmãos.
e colocando os olhos nele, e gradativamente nosso crescimento, fortalecimento, quanto mais você orar, surge batalha difícil, entre em jejum, clame a Deus, vai vencer. Não tem demônio algum que vai segurar o servo, a serva de Deus, que avança em oração, que jejua, que ora, que lê a palavra. Ninguém pode vencer, porque Jesus e você é a maioria. Pode juntar todo o inferno contra você, jamais vencerá, porque o maior está em você. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor. Louvamos o nome do Senhor, porque o Senhor sempre nos ensina e nos conforta, nos consola, nos exorta. É o Senhor quem fala conosco, e assim vamos crescendo e nos fortalecendo em Ti. Pai Santo e Pai Justo, que o Teu Espírito Santo continue a falar profundamente em cada coração. Ó Deus, queremos estar cada vez mais perto de Ti, cada vez mais preparados, Senhor, com a vida cristã autêntica, voltada a Ti, Pai. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, exaltado. Bendito o nome do Senhor, bendito o nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Queridos, momento de você orar agora com respeito à participação da ceia do Senhor. Eu sei que depois de um culto desse, louvor, palavra, oração, o Senhor já nos perdoou, mas com autenticidade, para que não tenhamos em nossa mente qualquer acusação, fale com Deus agora: Senhor, perdoa os meus pecados, limpa meu coração, retira da minha vida aquilo que não agrada ao Senhor. Eu quero participar da ceia do Senhor dignamente. Então feche os olhos e fale com Deus agora. Senhor, a nossa vida pertence a Ti. O Senhor nos comprou, e nos comprou com alto preço, foi com o Teu sangue. Buscamos em Ti agora, Pai, e eu suplico em favor de todos que estão aqui, perdoe os nossos pecados, limpa-nos, purifica-nos, ó Senhor, passe o sangue remidor, Pai, para que estejamos totalmente, Senhor, livres das acusações do diabo. Pai, nós buscamos em Ti e sabemos, Pai, que o Senhor está aqui presente e que é o perdoador, o que perdoa, que nos ama. Tu és misericordioso, Tu és bondoso, por isso nós confiamos, por isso nós já agradecemos pelo perdão dos nossos pecados. Pedimos para essas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo para a Tua honra, tudo para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém, graças a Deus. Vai passar a bandeja, pegue o pão, segure, não coma ainda. Nós vamos orar consagrando, depois comeremos todos juntos. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar
Senhor, apresentamos a Ti esta partícula do pão que representa a Tua carne, o Teu corpo, que foi moído por nós. Consagre agora, Senhor, e assim participamos agora do corpo do Senhor, da Santa Ceia. Pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Comemos todos juntos. Senhor, consagre agora o cálice que representa o sangue do Senhor Jesus, que foi vertido por nós. Sangue puro, imaculado, sangue que perdoa, que purifica, que nos redime. E nesse ato, Senhor, da ceia, nós fazemos em memória de Ti, em lembrança de Tua morte e Teu sofrimento, lembrando, Senhor, que morreste por nós, que nós aceitamos como único e suficiente Salvador, e aguardamos a Tua vinda. O Senhor em breve voltará, e participaremos até que o Senhor venha. Por isso, ó Deus, nos alegramos pelo fato do Senhor conquistar para nós, através de Tua morte. O Senhor venceu, conquistou e trouxe vitória para nós. Pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, amém. Pegue o cálice, pode participar e passe a bandeja adiante. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Dê liberdade, Espírito Santo. Dê liberdade. Glorifica o nome do Senhor. Exalte o nome dEle. Nosso Deus bendito, nosso Deus eterno. Santo, santo, santo é o Teu nome. Santo de Israel.
O grande eu sou, El Shaddai, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus dos deuses, o eterno, o soberano, o absoluto. Aleluia, o nome do Senhor, aquele que era, que é, que há de vir, primeiro e o último, o alfa e a ômega, a estrela resplandecente da manhã, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Aleluia, aleluia, o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre exaltado. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Toda exaltação a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Para Ti, Jesus, para Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, aleluia, Jesus. Se Jesus estivesse visível aos nossos olhos, porque presente Ele está, mas visível aos nossos olhos, Ele pudesse assim dar aquela passada assim, né, com os olhos de ver aquele momento que estamos aplaudindo Ele, como seriam as palmas que você estaria oferecendo para Ele? Faça para Ele então, faça o melhor. Graças a Deus. Queridos, a gente faz a ideia um pouco que a Bíblia apresenta para nós, né? Mas a gente pode acreditar que vai ser muito mais do que a gente consegue falar aqui, apresentar. Quando nós entrarmos no céu, após subirmos nas nuvens, nos ares, ao encontro de Jesus, que a igreja vai subir, e o Senhor vai nos levar para o céu, para bodas do Cordeiro, e nós seremos recepcionados pelos anjos, né? Todos os seres celestiais vão estar lá à nossa espera, e quem vai estar chegando lá, que é nós, a igreja, é a igreja vencedora, triunfante, a igreja que foi lavada, purificada no sangue de Jesus. Vai haver uma assim, manifestação dos céus, tá? Recebendo a igreja, porque nós seremos o principal alvo naquele momento. Assim como a noiva, quando chega num casamento, quem é a peça principal no casamento? A noiva. Ninguém vem para ver pastor, às vezes até noiva, mas a noiva ela vem toda enfeitada, não é assim, irmãos? É ou não é? Toda enfeitada, toda bonita, toda embelezada, gastou o dia todo no salão lá, está todo bem arrumada. Depois, logicamente, dia seguinte, ele vai saber quem é de fato. Mas o dia do casamento, tô brincando, aquela, nossa, que bonito. A igreja, a noiva, vai ser recepcionada lá no céu, irmãos. E os anjos vão estar recebendo nós. Diga amém.
Eu acredito também que haverá palmas também lá para nós, lá, né? Que a igreja vencedora vai ser uma emoção na chegada nossa, irmãos, que nós nem conseguimos imaginar. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Nós louvamos a Deus por podermos fazer parte desta igreja. E não só isso, né? Enquanto estamos aqui na terra, cumprindo a missão, o chamado que o Senhor nos dá, nós queremos fazer o nosso melhor, oferecer o nosso melhor a Deus. E não diferente agora com relação aos dízimos e ofertas, queremos oferecer o melhor ao nosso Senhor Jesus. Então nós temos a condição agora de pegarmos em nossas mãos nossa contribuição, estarmos apresentando, consagrando diante de Deus. Lembrando, no próximo domingo nós estaremos com a oferta de primícias, a oferta no altar, né, e teremos essa condição de apresentar as nossas primícias ao nosso Deus. Juntamente, né, o quilo do amor, nós vamos poder apresentar os alimentos, quem sabe nós temos condição de oferecer um alimento, uma cesta básica ou algo, quem sabe 1 quilo de alimento que seja, nós podemos oferecer para que outras famílias possam ser apoiadas e ajudadas por nós. É a igreja do Senhor Jesus sempre operante. Amém, amados? Façamos com alegria, este é o momento que nós podemos oferecer a Deus e já separando as nossas primícias para o próximo domingo. Levante as mãos para o céu. Senhor, nós consagramos diante do teu altar, para a tua obra, para o teu reino, toda a contribuição nesta noite, os dízimos e ofertas que o teu servo, a tua serva, assim tem separado para o Senhor, para a tua obra, para que nós possamos ser participantes desta obra em todos os quesitos da nossa vida, tanto com o nosso tempo, tanto com o nosso serviço, como também na nossa vida financeira. Ó Deus, assim consagramos os dízimos e ofertas para a tua obra, que cresça e se expanda sobre a nossa cidade. E abençoe, ó Deus, cada vida que com fidelidade, amor e compromisso, que com gratidão tenha assim realizado diante da tua casa. É a nossa oração, é o nosso clamor no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Ofereça com alegria sua oferta, o seu dízimo nesta noite.
se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Cante para Jesus. Todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Oh Deus, bendito o teu nome, Jesus. Esta é a hora da adoração. Vem para Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem assim como estás. Vem para adorar. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Maravilha, oh Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Graças a Deus. Bendito o nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Graças a Deus. Se assente, irmãos, e quero já despedir e abençoar vocês que estiveram participando conosco pelas redes sociais. Deus abençoe vocês grandemente. Fiquem na bênção e fiquem na paz.